Queridos, quero apresentar essa semana, antes de refletir com os irmãos, você, se já quiser, pode abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 38, mas eu vou pedir ao Ian para colocar ali para a gente um slide que preparei. Quero dar um testemunho aqui aos irmãos, algo muito especial que vivi essa semana, muito especial. Esses 25 anos que pastoreio, 23 ordenado ao pastorado, pela primeira vez eu pude realizar batismos tão singulares como que vivenciei essa semana, fruto da Igreja Batista no Bonfim. Os irmãos sabem, eu estou presidente da nossa associação aqui do Vale do Paraíba, uma associação que contempla cerca de 60 igrejas e congregações, entre elas a nossa, naturalmente, vai de Igaratá até Bananal. E duas dessas igrejas, na verdade a gente tem 4 igrejas hoje sem pastor, dessas 60, 4 ou 5, fiquei na dúvida agora. Acho que é 5, porque tem uma lá em Perequê-Açu. E dessas 5 igrejas sem pastor, eu estou interino, um pastor interino, em 2. Igreja Batista no Bonfim, Taubaté, Igreja Batista Monte Sião. Deixa eu aproveitar e tirar aqui uma ideia equivocada que algum irmão possa ter sobre o pastor pastor interino no Bonfim, pastor interino na Monte Sião. Primeira coisa, pastor interino, na nossa tradição batista, ele só é interino porque ele não vai assumir o pastorado titular da igreja. Se houver a menor possibilidade dele assumir o pastorado daquela igreja que está sem pastor, ele não pode ser o interino. Tudo bem? Ah, pastor, mas eu já vi lugares que não é assim não. Bom, você já deve ter visto lugar, por exemplo, em que tem gente por aí que diz que o Palmeiras tem mundial. Você fica com essas coisas por aí. Acontece. Mas não é o correto. Tá certo? Não é o correto. Não é o devido. Segunda coisa, pastor interino, ele existe com um único objetivo, o que muitas vezes igrejas sem pastor não entendem. Pastor interino, ele existe para assessorar a diretoria e a comissão de sucessão pastoral no processo de sucessão pastoral. O nome é pastor interino, mas ele não é quem prega todo domingo, que visita os irmãos, e que enquanto não chega um pastor, ele é que faz o pastorado da igreja. Não, a igreja está sem pastor. Eu disse, toda vez que eu me reúno com uma igreja sem pastor, eu digo isso: irmãos, vocês estão sem pastor. O pastor interino não é pastor de vocês. Ele é um assessor da diretoria e da comissão para que vocês façam os processos corretos e Deus traga uma família pastoral. Se o pastor interino prega todo domingo, visita os irmãos, celebra a ceia, faz batismo, qual é a sensação que a igreja tem? Agora a gente... E aí isso é um problema. Gera muitos problemas, na verdade. Então o pastor interino não é o pastor da igreja. Ele é um assessor. E eu tenho feito essa assessoria com a Monte Sião, tenho feito essa assessoria com o Bonfim. Graças a Deus, a igreja do Bonfim tem avançado grandemente. Normalmente esse processo dura entre 6 meses a 1 ano. E lá no Bonfim, eles já estão na 2ª família pastoral. Esse final de semana, uma família veio do Rio de Janeiro, está convivendo com a igreja, conhecendo a igreja, com vistas a ser convidada para assumir a igreja lá no Bonfim. Mas precisou-se realizar batismos nessa semana. Aí, naturalmente, não porque sou interino, mas naturalmente pela relação desenvolvida, poderia ter sido qualquer outro pastor convidado para fazer, tudo bem? Não precisava ser o pastor interino. Mas eles decidiram me convidar e foi uma honra. Na quarta-feira, eu estive, pode passar, na casa do Charles. Aí tem algumas fotinhas. Eu ia passar um vídeo, mas para não tomar muito tempo, se você quiser, no meu canal pessoal, no YouTube, eu coloquei lá um videozinho da experiência que foi batizar o Charles quarta-feira. Pastor, batismo na quarta-feira de manhã?
Charles sofre de uma comorbidade muito grave, de uma deficiência grave, e ele não se levanta mais da cama, a não ser com um guinchinho, um guincho. Se você olhar a última fotinha embaixo ali, ele está suspenso num guincho, dadas todas as comorbidades que Charles enfrenta. Mas há 2 anos o Charles decidiu entregar a vida para Jesus. E a Igreja Batista no Bonfim foi fez a evangelização, fez o discipulado, preparou para o batismo, e na época ele ia de cadeira de rodas até o templo, participava, mas esse ano a situação dele agravou muito, nem mais cadeira de roda ele não consegue. Mas ele pediu batismo. E aí ficou-se naquela situação, gente, como é que a gente faz, pastor? Espera, a gente não sabe mais quanto tempo de vida ele tem. E aí me pediram orientação e eu orientei. Primeiro que a igreja fizesse uma assembleia extraordinária, os irmãos tomassem a profissão de fé dele em casa. Fosse um grupo lá tomar a profissão de fé dele, e um grupo foi, a igreja autorizou, tomou a profissão de fé dele na casa dele. Segundo, não dá para batizar o Charles por imersão. A condição física dele impede. E agora, batistas? Porque os batistas batizam por imersão. Aí a gente tem que, primeiro, recorrer às Escrituras. E, biblicamente, nós entendemos de que a metodologia, a maneira de batizar que melhor se aplica ao ensino bíblico é a imersão. Morre para o mundo, renasce para Cristo. É ou não é? A gente não aprende isso desde pequenininho na fé, né? Alguns não tão pequenininhos assim. Mas não é o único método. Não é o único método. Existe a aspersão, muito praticada pelos irmãos presbiterianos. Um copinho, uma água, né, numa bacia, asperge água. Inclusive, o batismo infantil, que é praticado pelo presbiterianismo, pelo luteranismo. Normalmente, eles utilizam a aspersão. E existe a efusão. Esse nome já é bem mais desconhecido, irmãos. Que é o batismo tipo salão de beleza, que a mulherada põe. Não, o que é o salão de beleza? Você põe a cabeça para trás e é lavado, não vem a jarra ou a mangueirinha e lava. Esse batismo não é aspersão, porque você não está só pingando um pouco de água, mas também não é imersão, porque ficou só a parte da cabeça. Então é um batismo chamado efusão, é o método. E há mais de 30 anos, nós, batistas brasileiros, reconhecemos que existem casos em que o batismo por efusão, ele pode e deve ser praticado. Alguns desses lugares, por exemplo, campos missionários, onde você está no deserto. Se você tiver condição, e a gente tem militares, militares americanos foram para operações militares, por exemplo, em deserto, passaram muito tempo lá, evangelizaram, discipularam e batizaram. Pegaram uma escavadeira, botaram lona, encheram de água e batizaram por imersão, porque tinha água na base militar. Mas você está num grupo de nômades no deserto, salvo se você encontrar um oásis onde dê para fazer a imersão, tudo bem, mas se não der. Então, nós, batistas brasileiros, nós entendemos situações hospitalares. Não é, Fran? Às vezes, a própria situação médica impede, é proibido da imersão. A pessoa não pode imergir. Veio de uma cirurgia, veio de uma situação grave. Então, existem situações, há mais de 30 anos, que nós reconhecemos o batismo por efusão nesses casos. Fiz a consulta à Ordem dos Pastores aqui da região, do Estado, do Brasil, e todo mundo foi de comum acordo. O caso do Charles era um caso como esse. A Igreja Batista no Bonfim, na sua Assembleia Extraordinária, aprovou batizar o Charles por efusão. E me deu a honra de quarta-feira ir lá fazer isso na casa dele. E estava lindo o culto, meus irmãos. Nós tínhamos quase 20 pessoas na casa. No quarto podia ficar ali umas 5, 6 pessoas. E como foi emocionante ver o Charles reafirmar a sua fé em Jesus, mesmo debilitado como estava. Como foi emocionante ver a sua mãe, católica, apostólica, romana, confessa, agradecer à igreja e reconhecer, mais do que isso, como que Jesus transformou a vida do seu filho. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu não podia vir hoje aqui e apenas ter vivido essa experiência no meu ministério, não ter compartilhado com a minha igreja, porque eu quero dizer a você que eu estava lá como pastor da primeira igreja batista de Caçapava.
Só estava lá porque eu sou pastor da PIB de Caçapava. Então eu quero compartilhar com os irmãos a alegria que Deus nos deu de batizar o Charles na quarta-feira. E na quinta-feira, aí eu fui lá para P1 de Tremembé, para a penitenciária. Pode passar. E aí você não vai ter foto do batismo, porque não dá para fazer foto lá dentro. Foi no pátio, foi na área de regime fechado, e Deus alcançou, como tem feito, há uma igreja cristã, uma igreja evangélica, dentro da penitenciária feminina. Inclusive, nós temos irmãs aqui que participam, a Natália e a Grazi, né? A Nelma também, as irmãs participam da capelania prisional. A Delfina lidera esse grupo lá. E Del nos compartilhou que já tem 15 anos que eles fazem isso. E pela primeira vez, os batistas brasileiros fizeram o batismo dentro da P1 de Tremembé, feminina. E Deus nos deu a honra, como igreja, a PIB de Caçapava, de fazer o batismo. Eu não podia vir aqui sem compartilhar com os irmãos da minha gratidão, privilégio. Não sei se você sabe, mas eu, como ex-militar da ativa, ou militar da reserva, eu não posso fazer capelania prisional dentro dos presídios. A primeira coisa que fiz quando cheguei aqui foi mandar minha documentação para a Delfina e para não é Adriana? Ângela. Ângela, que cuida da capelania prisional masculina. E aí, quando puxou minha capivara, né, faz a puxa capivara lá, né? Falou, pastor, o senhor não pode. Então, eu não posso fazer visita, não posso estar lá dentro dos presídios. Mas para realizar o batismo, eu pude. Porque, como ex-militar, se essa informação vaza, eu só entro. Eu não saio. Porque lá dentro não tem só crente. Eu tenho a igreja lá dentro, mas lá dentro, quando entra, você vai dentro do pátio, você está com todo mundo que está preso. Você tem facções, você tem tudo. O cara sabe quem que é esse cara novo aí. Lá fora o cara puxa a minha ficha e descobre que eu fui militar, eu só entro, não saio. Então, essa é a razão básica. Mas eu tive o privilégio, meus irmãos, de ir lá fazer o batismo de duas das nossas irmãs que foram alcançadas pelo Evangelho, através da igreja e através do grão de mostarda. Uma delas que batizei foi discipulada por uma das nossas irmãs de Campinas, da Igreja Batista em Campinas. Discipulada durante 2 anos, preparada. A profissão de fé foi tomada pelas irmãs da capelania prisional. E aí a igreja aprovou a profissão de fé delas. E quinta-feira a gente teve a oportunidade de ir para lá fazer o batismo. Como foi emocionante. Olha como Deus é maravilhoso. A gente não sabia se ia ser possível fazer no pátio ou no auditório. E aí chegou lá na hora, pode fazer no pátio. O que a gente imaginou? Só vão vir as crentes. Meus irmãos, o batismo aconteceu por volta entre 12:00 e 1h, hora do banho de sol. Elas são obrigadas a sair das celas e irem para o pátio. Nós tínhamos mais de 120, quase 150 meninas reclusas, em regime fechado, assistindo o culto. A gente já vai orar. Assistindo ao culto, cantando as canções, orando com a gente, ouvindo a pregação e vendo o batismo. Então, assim, foi uma experiência fantástica e eu queria compartilhar com os irmãos e dizer muito obrigado, porque os irmãos têm nos dado as condições para que nós, como igreja, pudéssemos estar ali. Então, eu queria aproveitar, o nosso telefone tocou agora, você que nos visita, talvez não sabe, o telefone, você viu vários, o telefone está tocando na hora do culto, esse escrito não tem reverência, não é isso não. É que às 10h02, nossos celulares nos lembram de Lucas, capítulo 10, verso 2, que diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie mais ceifeiros para a sua seara. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos orar para que Deus também dê o privilégio à nossa igreja de alcançar mais pessoas como Charles. Orar por nossas igrejas batistas, para que Deus nos permita fazer isso, através da capelania hospitalar. Orar por mais obreiros para a capelania prisional, para alcançarmos todas as unidades prisionais próximas de nós. Vamos fazer isso? Nelma, levanta sua voz aí, minha filha. Ora ao Senhor. Pai querido, nesse momento só tenho que agradecer.
porque somos falhos, somos pequenos, mas através da Tua direção, da Tua orientação, temos visto milagres acontecer, ó Deus, de reconhecer que o Senhor é Deus em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, porque como igreja temos impactado, ó Deus, famílias, locais. Deus, obrigada, Deus, pela experiência que teu servo teve, ó Deus, nesta semana. Obrigada, Deus, porque vemos, ó Deus, o resultado do fruto do trabalho que temos feito, ó Deus. Às vezes achamos, ó Deus, que é inútil escrever cartas, ó Deus, que não temos resultados vivos. Mas o Senhor tem nos dado prova disso, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor levanta mais obreiros para esta seara, ó Deus, que está sedenta por ouvir a Tua palavra, Senhor. Uma seara grande, ó Deus, terras para ser conquistadas, ó Deus amado. E muitos irmãos, ó Deus, têm negado a voz do Senhor, chamando, clamando para que se envolva na Tua obra, Senhor. Muitos dando desculpas farrapadas, ó Deus. Mas que o Senhor é que capacita, que levanta, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão importante na minha vida, na vida da Tua igreja. Continue, ó Deus, fortalecendo esse Teu servo que se batizou, a sua família, que ele seja, ó Deus, um exemplo para essa mãe, ó Deus, cada dia que ela também se renda a Teus pés. Pelas irmãs que estão ali, ó Deus, no presídio, que elas também sejam fortificadas na Tua palavra cada dia e venha dar frutos e frutos, ó Deus. Capacita e usa, ó Deus, as nossas irmãs que têm se envolvido. Obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia está aberta em Hebreus capítulo 10, verso 38. Leia comigo aí, acompanhe comigo. Meu justo viverá pela fé, mas se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Meu justo viverá pela fé. Queridos irmãos, nós temos estudado esse semestre em nossa escola bíblica dominical, estudado sobre espiritualidade bíblica. Nós existimos para adorar a Deus, amém? É essa a razão da nossa existência, e não apenas nossa como crentes, é a razão da existência de qualquer ser humano. Nós fomos criados para a glória de Deus e para adorar a Deus, mas adoração não é uma mera contemplação, nós temos aprendido isso. Tanto é que em nossa declaração de propósito como igreja, nós destrinchamos a adoração biblicamente. Ou seja, quando é que nós adoramos a Deus? Adoramos a Deus como temos comunhão uns com os outros. Isso adora a Deus. E nós estudamos no semestre passado, nós estudamos sobre mutualidade, para que pudéssemos ter uma compreensão mais profunda sobre a prática da adoração, ou seja, que nós adoramos a Deus quando nós vivemos em comunhão, uns com os outros. Mas a adoração também é evidenciada numa comunhão vertical, numa comunhão com Deus. Adoramos a Deus quando nós temos comunhão com Deus. Não há como se dizer verdadeiro adorador se eu não tenho comunhão com Deus. E por isso, nesse semestre, nós estamos aprofundando nosso entendimento sobre uma espiritualidade bíblica, para que entendamos que comunhão com Deus, obrigatoriamente, é desenvolver nossa vida espiritual, mas de maneira bíblica, porque nós somos bombardeados na nossa cultura, do berço, da sociedade, não é? E das nossas origens como povo. Nós somos bombardeados de uma ideia ou de ideias sobre espiritualidade, mas que não são bíblicas. Todo ser humano é um ser espiritual. E por isso a própria sociologia, a ciência da sociologia, comprova de que desde que o ser humano é ser humano, a religião está presente. Porque o ser humano é um ser espiritual.
Independente de onde ele nasça, independente de quando ele nasceu, ele vai desenvolver sua espiritualidade. Agora, como que ele vai fazer isso? É que diferencia de cultura para cultura, de época para cada época, mas a gente precisa redimir a nossa espiritualidade segundo as Escrituras, para que nossa comunhão com Deus seja uma comunhão biblicamente espiritual. Então, a razão de nós estarmos, domingo após domingo, nesse semestre, falando sobre espiritualidade bíblica, é porque é nosso desejo que, como igreja, a gente amadureça como homens e mulheres espirituais, mas espiritualmente bíblicos. Não é espirituais segundo a tradição evangélica, sabe lá de onde que surgiu, aonde o espiritual é que põe o copo sobre a televisão, põe a foto em determinado lugar, participa de 7 semanas disso e daquilo e desenvolve uma série de ritos evangélicos, ditos espirituais, mas que na hora da tempestade, a tempestade sempre chega, não serve de nada. E tem levado muita gente a se frustrar com a igreja, e traduzir frustração com a igreja como frustração com Deus, porque acreditou que se fizesse os 7 pulinhos, se fizesse os 7 isso, se fizesse aquilo, aquilo outro, seus problemas teriam acabado, e descobriu que isso é uma proposta tabajara. Porque a tempestade veio, e quando veio, a casa estava sobre a areia, de uma espiritualidade mística, mas não de uma espiritualidade bíblica. Então, eu e você precisamos, meu desejo como pastor é que a nossa igreja tenha maturidade. Primeiro entendendo, não é porque também somos de uma linhagem tradicional, histórica, que significa dizer que nós não iremos desenvolver nossa vida espiritual, porque esse negócio de desenvolver a vida espiritual, isso é coisa mística, isso é coisa do espiritismo, isso é coisa de pentecostal. Isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente. Você é um ser espiritual. Você precisa desenvolver a sua vida espiritual, mas isso precisa ser feito de maneira bíblica. Então, domingo após domingo, nós temos aprofundado um pouco mais sobre isso. Os nossos cultos pela manhã, as mensagens pela manhã têm sido gravadas e colocadas no canal do YouTube dessa igreja, exatamente para que você possa revisar essas mensagens domingo após domingo. Em nossos pequenos grupos da semana, a gente tem tempo para refletir sobre isso que a gente, conversar, melhor dizendo, sobre isso que a gente reflete aqui. E essa manhã, de maneira rápida, porque o meu tempo está esgotado, está apertado ali, eu quero convidar você a revisar um princípio da fé, uma questão básica da fé. Quem já fez o curso preparatório para o batismo aqui comigo, certamente estudou essa matéria. Alguns não fizeram comigo, fizeram em outros tempos, com outros pastores ou outros professores. Eu acredito que devem ter estudado isso também. Mas se você de tudo não estudou, nem comigo, nem com ninguém, você tem a oportunidade agora de fazer a reflexão e logo na sequência, na escola bíblica, aprofundar com o professor de hoje. Então não vá embora, para que você não saia, porque isso é elementar na fé cristã. O que é elementar? Saber que a salvação acontece em 3 tempos. Sim. A salvação acontece, a gente pode dizer assim, a salvação já aconteceu. Ela é um ato passado. E muitos de nós aqui já experimentou esse momento. Ao ponto de que você pode afirmar que você já foi salvo em Cristo Jesus. Alguém aqui pode afirmar, já fui salvo em Jesus? Amém. Amém. Graças a Deus, muitas almas aqui já foram salvas. Salvação já aconteceu, você já está salvo, você já foi salvo. Tudo bem? Mas nós vamos nos deparar ao longo das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, que trata sobre salvação, que é uma matéria do Novo Testamento, salvação, em que a Bíblia vai dizer que a salvação está acontecendo. Nós estamos sendo salvos. E aí quando a Bíblia fala que nós estamos sendo salvos, aí ela tira do tempo já foi, passado, para o tempo está sendo, presente. Salvação como um ato ou algo presente. No inglês a gente diria presente contínuo. É o presente que está acontecendo e continua. Mas não há dúvidas entre nós, crentes aqui e estudantes de escola bíblica, de que a salvação também é uma
promessa futura, onde nós seremos, e agora bugou a cabeça, não é? Eita, a Bíblia diz que eu já fui, a Bíblia diz que eu estou sendo, e a Bíblia diz que eu serei. Espera aí, cara, me ajuda aí. Vamos definir esse negócio. Então o objetivo hoje é fazer essa definição agora de manhã, numa reflexão que nos leve a aprofundar esse entendimento. Acho que alguma coisa aconteceu com o sonho. Entendimento esse que aprofunde o seu relacionamento com Deus e, em especial, aprofunde ou desenvolva a sua espiritualidade de maneira bíblica. João capítulo 5, no verso 24, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para ser rapidinho, tá bom? Vamos fazer, já estamos em casa, culto da manhã, tem essa ideia, esse caráter de culto da família e tal. Então vamos lá, me ajudem. Rapidamente, algum irmão abre aí João 5, 24 e leia para a gente em voz alta, por favor. A gente vai fazer a moda antiga, não vai botar na tela, você já sabe disso. Opa, palavra de quem? Já passou. Quem crê em mim, já passou da morte para mim. Não é que vai passar. Jesus não está prometendo. Ele está afirmando que quem crê nele, já passou da morte para a vida, já está salvo. João 6, 47. Outro irmão, lê aí. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não é terá. Quem crê, tem a vida eterna. Bom, para a gente, esses textos são normativos. Eles estão dizendo que aquele que, como diz Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, aquele que com a sua boca confessa Jesus como seu Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, e aí Jesus disse que se você crê, você já passou da morte para a vida. Você já está salvo. A Bíblia vai chamar esse momento da salvação, da nossa salvação, como um momento, e Paulo vai tratar disso em Romanos, ele vai desenvolver esse ensinamento como o conceito de adoção, atrelado, unido ao conceito da justificação. O momento, e aí é momento em que, como diz o texto, eu passo da morte para a vida. A gente vai chamar isso no nosso popular de, é uma mudança, não é? Eu estava morto e agora, a morte está nesse sentido aqui, eu estou indo, e agora eu estou vivo. Olha o movimento que a gente simbolicamente diz que aconteceu. Eu estava numa direção que era de morte e agora eu estou, como é que a gente chama isso? Conversão. Olha o movimento aqui. Conversão. Mudou radicalmente de direção. A conversão é o momento em que nós, como disse Jesus, confessamos, nós dizemos que cremos nele e o recebemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós fazemos isso. Nesse momento, há uma conversão. É um ato. Tem dia, hora e lugar. Pode ser um processo. Eu posso estar sendo convencido pelo Espírito Santo do meu pecado, da sua justiça, do seu juízo. Estou sendo convencido que aquele caminho que eu estou é um caminho de morte. Eu estou sendo convencido, mas vai chegar o momento em que eu faço a conversão. Que essa conversão vai acontecer. Se ela não acontecer, eu posso continuar o tempo todo ouvindo, posso continuar o tempo todo vendo, posso continuar o tempo todo pensando, refletindo, mas sem a tomada de decisão, sem a conversão, não houve salvação. Então a gente entende, a Bíblia nos ensina de que a salvação é um ato, o ato da conversão, que acontece em um ato, vou refazer a minha frase, salvação acontece em um ato, que é o ato da conversão. Tudo bem? Sim ou não? Mas, vamos lá, dois outros textos. 1 Coríntios 1, 18.
Alguém desse lado de cá, abre para a gente, por favor. E do outro lado, Filipenses 2:12. Dois irmãos aí. Um vai abrir em 1 Coríntios 1:18, o outro vai abrir em Filipenses 2:12. Som. Acho que... Deixa eu anotar errado aqui, peraí. Vamos lá, Filipenses 2:12. Trabalhem a sua salvação. Trabalhem a sua salvação. Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Opa, deu para entender a diferença agora? Trabalhe a sua salvação. Então, eu estou salvo, mas eu estou trabalhando, desenvolvendo a minha salvação. Então não está completa. Porque se eu tenho que trabalhar a minha salvação é porque ela começou, mas ainda não está completa. E eu preciso trabalhar a minha salvação. E Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Ele não diz, para os que foram salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. Então, a mensagem da cruz é poder de Deus para quem está sendo salvo. É algo que está acontecendo. Bom, como é que a gente chama isso? Processo de santificação. A salvação no tempo presente contínuo é a santificação. É a palavra na teologia que vai, não só teologia, mas a própria palavra bíblica, que vai ser desenvolvida na teologia, que vai explicar por que a salvação também é um ato ou um processo contínuo. Não apenas um ato que aconteceu de mudança de direção, eu fui salvo da morte para a vida, mas ainda é um processo que está acontecendo na minha vida. A salvação é um processo que está acontecendo. E o nome desse processo é santificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos trabalhando todos os dias essa mensagem. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir dia após dia a Cristo. Este é um processo continuado. Enquanto estamos aqui, estamos sendo salvos. Ou seja, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados. Tudo bem? Então não há problema nenhum e não há, como a gente chama, não há nenhum tipo de conflito entre, ora a Bíblia diz que fui salvo, já parti da morte para a vida, e poder dizer que somos salvos, como também não há problema nenhum em dizer que estamos sendo salvos, porque a justificação, ou seja, quando nós fomos declarados por Jesus justos diante do Pai, isso nos colocou da morte para a vida, como filhos adotivos. Ganhamos identidade, ganhamos a certidão de nascimento, mas agora, uma vez nascidos de novo, estamos sendo aperfeiçoados à medida de Cristo. Então esse é um processo que agora continua. Então a salvação no tempo presente é um processo da santificação. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Bom, então agora vamos para o texto de Efésios 1, 13 e 14. Um outro irmão, 1 Tessalonicenses 5, 7 a 8. Efésios 1, 13 e 14. Quem achou pode ler? E 1 Tessalonicenses 5, 7 e 8.
Bom, agora a Bíblia vai usar a palavra salvação aqui no tempo futuro, vai dizer que é uma esperança. Esperança quer dizer que a gente não recebeu ainda. A gente está esperando. Mas a gente faz isso com confiança, mas ainda é uma esperança. Salvação é esperança. É algo que se espera com confiança. Então não aconteceu ainda. O que não aconteceu ainda? A conversão? Você não é ainda filho de Deus, filha de Deus, por crer em Jesus e tê-lo como seu único Senhor e Salvador. Isso ainda não aconteceu. Ainda é uma esperança ou já é um fato consumado? Então você já foi salvo. Mas você já está perfeito, pleno, à imagem de Jesus. Você olha para Jesus e olha para você e diz assim, estou igualzinho a Jesus? Então você está sendo aperfeiçoado, está sendo salvo dessa velha vida e ganhando uma nova, ou sendo adquirido essa nova identidade completa. Mas isso já aconteceu plenamente? Então ainda é uma esperança de que vai haver um dia em que nós seremos plenos, perfeitamente à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Como é que é o nome disso? Glorificação. Seremos glorificados. Ainda não fomos. Ainda pecamos, porque se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos de Deus mentiroso. Então seremos salvos, não há problema nenhum, não é conflitante com fui salvo, não é conflitante com estou sendo salvo, porque aqui serei salvo é a certeza de que o plano de redenção vai se cumprir plenamente e neste momento futuro nós teremos experimentado a salvação na sua plenitude. Mas isso ainda não aconteceu. Tudo bem? Dos 3 momentos? Deu para perceber que não há conflito aqui? Ora, a Bíblia ora diz que foi, ora diz está sendo, ora diz que será. Aí define aí. Não, está definido. Os 3 momentos. Justificação, santificação e glorificação. Isso é elementar na vida cristã. Não à toa, nós estudamos isso na preparatória para o batismo. O crente precisa entender que ele tem que ter certeza da sua salvação, mas isso não pode lhe dar relaxamento para dizer, ora, uma vez salvo, salvo para sempre, então agora eu posso viver de qualquer jeito. Não. Uma vez salvo, te leva a um processo de aperfeiçoamento. Isso não pode fazer você retroceder, porque a sua esperança ainda está naquilo que vai acontecer lá, e não só naquilo que já aconteceu ou está acontecendo aqui. Então a salvação em 3 tempos precisa, e eu quero terminar a mensagem dessa manhã mostrando que para os 3 momentos da salvação, o que compete a mim e a você, uma vez que a obra da salvação, em qualquer um desses tempos, é obra da graça de Deus. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, vai nos garantir que a salvação é ato da graça de Deus. Efésios 2,8 diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Meus amados irmãos, seja a salvação como ato consumado, a salvação como processo contínuo, a salvação como esperança futura, ela é obra da graça de Deus. E aí sabe o que compete a nós? Fé. Por isso o texto básico, Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz, o meu justo viverá pela fé. Porque quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos olhar para essa obra e crer que ela é suficiente e completa para me tirar da morte para a vida. Ninguém é salvo, ninguém passa pela conversão sem o pleno reconhecimento de que está morto, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Se eu não reconhecer que estou morto para um relacionamento com Deus, estou morto para os propósitos de Deus, estou morto espiritualmente, se eu não entender isso, eu não reconheço que a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente. O que Jesus fez é importante, o que Jesus fez é bom, é necessário, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser bom. Tem gente que não batiza porque entende que não está preparado para o batismo.
E a gente, quando vai estudar, o pessoal que já estudou comigo aqui sabe disso. Uma das respostas básicas é aí. Você já entregou a vida para Jesus? Ah, então agora vamos para o batismo. Não, mas eu ainda não estou pronto. Porque qual que é o entendimento ainda? E isso é muito comum. Porque nós estamos vindo de uma cultura não bíblica. Religiosa, mas não bíblica. Espiritualista, mas não bíblica. Por que eu ainda não estou pronto? Porque eu ainda preciso melhorar alguma coisa. Eu preciso fazer a minha parte. Ora, Jesus fez algo tão importante, como é que eu não faço a minha parte? Como é que eu não ajusto a minha vida? Está entendendo? Mas qual que é a ideia que está por trás? De que a obra de Jesus não é suficiente, completa. Aí a Bíblia chega e diz, a salvação é pela graça. Não tem mérito nosso, não tem favor nosso, não tem ação complementar nossa. Não há conversão enquanto eu não reconhecer que eu estou vazio de mim mesmo. E se não for o Senhor a me encher, eu estou morto e perdido para toda a eternidade, condenado. E eu preciso da graça. Aí a Bíblia diz que então, salvação não é a fé, é a graça que faz. A fé é o quê? Qual é a palavra que está em Efésios 2,8? A fé é mediante, não, Efésios 2,8, não é Hebreus 11,1. A palavra lá em Efésios 2,8 diz que a fé é o quê? Salvação é pela graça, por meio, mediante. Qual que é a ideia que vem na sua cabeça? Por meio, mediante. Se você fosse ilustrar, por meio, mediante, qual que é a ilustração? Um símbolo de por meio e mediante que vem na sua cabeça? Caminho. Mas em termos de ilustração, uma ponte. Para mim é uma ponte. A ideia do caminho, ponte. Por meio. Por quê? Porque eu estou aqui e eu sei que eu tenho que estar lá, mas eu não consigo ir. Ele estabeleceu a ponte. Eu não estou vendo a ponte. Ele disse que tem uma ponte. Quem já assistiu Indiana Jones aqui, tem uma cena de um dos filmes antigos do Indiana Jones que é muito legal. Ele vai fazer uma busca, ele entra num lugar e ele chega num determinado ponto, e aí tem um abismo gigantesco, do outro lado ele tem que chegar, ele não pode retroceder, e o enigma dizia que ele tinha que dar o passo de fé. Olha que interessante. E aí ele olha e não consegue ver. E aí ele bota o pé. Quando ele põe o pé e ele dá 2 passos, aí ele percebe que a ponte está lá, mas ela está contrastando com a parede e tudo. É uma ilusão de ótica. Da posição que eu estou aqui, eu não consigo ver a ponte, mas na hora que eu ponho o pé, e aí é uma ilustração muito interessante do que é a fé. É meio para acessarmos aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. É fé. Meus amados irmãos, não há espiritualidade bíblica sem uma fé viva em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, mas essa fé é duvidosa. Essa fé não é fé na obra completa de Jesus. Nossa salvação, ela foi completa em Jesus. No ato, no presente e no futuro. É obra da graça, amém? Nós precisamos, o seu desenvolvimento espiritual passa por viver a fé. Segundo ponto para a gente fechar aqui, é que a gente precisa não apenas ter fé na obra redentora na cruz do Calvário, o que nos justifica, o que nos adota é a obra de Jesus. É por causa de Jesus que nós somos filhos e filhas de Deus. João capítulo 1, verso 12, deixa bem claro, que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Crer, ato de fé, porque o que ele fez é suficiente para mim. E eu precisava exatamente do que ele fez, nem mais nem menos. Mas, queridos, nós precisamos, a salvação não é apenas no ato, a salvação também é o presente contínuo, também é o processo de santificação, e o processo de santificação também é vivido por nós pela fé. Quem faz a obra do convencimento quem faz a obra da santificação é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de fé na obra do Espírito Santo. Alguém leia para mim 2 Coríntios 3, 17 e 18. Um outro abra em 1 Tessalonicenses 4, 3. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18, diz o quê?
Ou seja, Deus é Espírito. Lembra? João capítulo 4. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Estamos buscando Deus, e assim que o Pai busca, verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e verdade. Veja, verdadeira espiritualidade é uma verdadeira vida de fé na obra do Espírito Santo de Deus. No dia a dia. Ou seja, quando a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé, ela está dizendo que a nossa salvação do dia a dia, nossa santificação, ela também é pela graça, é obra do Espírito Santo, mas nós precisamos de ter fé. Não pode haver em nós dúvida de que Deus está nos aperfeiçoando em Jesus. A fé não é apenas para o ato da conversão. A fé, ela é obrigatória no dia a dia do crente. Eu preciso crer que eu não sou capaz, mas o Espírito Santo frutifica em mim. E de mim mesmo vai vir discórdia, dissensão, maledicência e todo tipo de pecado. Mas o Espírito Santo de Deus em mim produz amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto de quê? Não é fruto da minha natureza, não é fruto do meu entendimento, não é obra da minha vida. Salvação é pela graça. Não vem de ninguém de nós, para que nenhum de nós se glorie. Ou seja, santificação, ninguém é mais santo do que o outro, porque buscou mais, porque lê mais, porque vai mais à igreja. Não, é porque o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. E aí o crente vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quer ter uma vida espiritual saudável, profunda, bíblica, você tem que depender do Espírito Santo de Deus. E aí tem que negar a si mesmo todos os dias. Porque todos os dias nós somos bombardeados com o desejo de ter o controle. Aí a coisa sai do controle, aí a gente se desespera. Não, viva pela fé. Saiu do seu controle, mas não sai do controle do Senhor. E você depende disso. Você descansa no Senhor. Durma em paz e logo pega no sono. Por quê? Porque tu, Senhor, me faz repousar. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. A tua vara e o teu cajado me guiam e me consolam. Isso é para ser vivido todos os dias, mas isso exige fé. Você tem que crer que a palavra de Deus é a verdade. Você tem que crer de que a obra de Jesus na cruz do Calvário também é para o seu dia a dia. Porque se você achar que a Páscoa é só no mês de abril, talvez só lá no alto de Páscoa, você vai ter a sua fé no alto nível, mas o restante do ano inteiro. E aí tem o Projeto Sola, se eu não me engano, canta, né? A fé, o auge da fé em abril, e em maio já caiu. Espatifou, ele usa essa expressão, né? Cresceu em abril, nasceu em abril, e em maio já se espatifou a fé. Porque você está olhando só para aquilo que aconteceu e não está olhando para o seu dia a dia. Queridos amados irmãos, a gente é chamado para viver de fé todos os dias. Quando a coisa não acontece, quando sai do controle, quando a tempestade vem, e isso acontece no dia a dia, é para continuar seguindo a Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Bom, a fé é para ser vivida, a fé é para ser aplicada no ato. A fé é para ser aplicada no dia a dia, mas a fé também é para nos permitir acessar e viver essa esperança. A futura glorificação. Lucas capítulo 18, e eu termino a minha mensagem nessa manhã, pedindo ao irmão Josanias que leia Lucas 18, verso 8. Para que eu e você não saiamos daqui dessa manhã para a nossa aula, para que possamos ir para a escola bíblica, para a aula da escola bíblica. Meus amados irmãos, motivados a aperfeiçoar a nossa fé, a nos tornarmos homens e mulheres cheios de fé. Não é cheio de si mesmo, não é cheio de autoconfiança, não é cheio de autoajuda, não é dependente da ajuda dos outros. Não que a gente não precise, a gente já estudou sobre a mutualidade. Precisamos uns dos outros, mas não podemos depender do outro, precisamos depender de Deus. Muita gente se frustra com a igreja, se frustra com o pastor, se frustra com os irmãos, porque querem depender dos irmãos, em vez de depender do Senhor. A sua fé tem que estar firmada no Senhor.
É por isso que o autor de Hebreus diz, e não deixe de congregar, como é já um hábito de alguns de vocês, porque esses estão olhando para os irmãos e não olhando para o autor e consumador da fé. E quando olhamos para Jesus, Jesus morreu pela igreja. Jesus deu a vida. Efésios capítulo 5 vai comparar a ação de Jesus pela igreja e vai instruir os homens, os casados, a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como não amar a igreja? Como não congregar? Como não estar com os irmãos? Como não refazer a minha agenda pessoal, minha agenda familiar? Como não refazer a minha agenda profissional em favor daquela por quem Jesus morreu? Mas é por causa de Jesus. Porque eu sei que a obra dele é completa. O que diz lá, irmão Josanias, Lucas 18, verso 8. Quando o Senhor Jesus voltar, vai encontrar fé? Ou vai encontrar um bando de crente resmungão, cheio de uma lista gigantesca de desculpas de tudo aquilo que aconteceu ao longo da vida, dizendo, está vendo aí? Como é que o Senhor queria que eu permanecesse firme, constante e abundante na obra do Senhor? Como é que o Senhor queria que diante de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, como é que o Senhor gostaria que eu continuasse firme na fé? Que tipo de homens e mulheres o Senhor vai encontrar? Eu e você, quando nos depararmos diante do Senhor naquele último grande dia, onde todos nós, grandes e pequenos, compareceremos diante dEle, para prestarmos conta da nossa fé, Ele vai encontrar em nós pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Teremos nós vivido pela fé, apesar do pastor que Deus te deu, apesar da igreja que Deus te colocou, apesar do país que você vive, apesar da época, do mundo, da história que nós estamos vivendo, apesar de tudo isso, Deus vai te encontrar como um homem de fé, uma mulher de fé? Ou tudo isso é suficiente para que a sua fé seja abalada, diminuída? A sua fé está em quem? Em si mesmo? Nas pessoas? A sua fé está naquele que nunca pecou, nunca errou, nunca deixou de cumprir uma das suas promessas. Em quem está a sua fé? Uma verdadeira espiritualidade se traduz em uma fé inabalável. Céus e terra podem cair, mas a minha fé no meu Senhor, não. Eu posso perder tudo. Castelo Forte é um hino escrito por Lutero, exatamente quando ele perde tudo, mas não perde nada. Se temos que perder famílias, bens, mulher, embora a vida vá, por nós, Jesus está e vivo na batalha. Você consegue entender por que a Bíblia nos diz: o meu justo viverá? Viverá? Encontrará o Senhor uma igreja cheia de homens e mulheres de fé? Somos essa igreja de homens e mulheres que talvez não tenham muito dinheiro, mas têm fé. Talvez não tenha muita capacitação, mas tem fé. Talvez não tenha muita coisa que outras têm, mas tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma verdadeira espiritualidade se traduz numa fé bíblica, uma fé em Deus. Podemos orar pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé? E ouvir a resposta dele dizendo: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão àquele monte: lança-te ao mar, e ele assim o fará. Vamos colocar de pé. Fé não tem idade, hein? Fé não tem idade. Eu quero dar um desafio para os nossos adolescentes e jovens. Júlio, eu quero que você pesquise o testemunho da Andressa. E eu quero que você depois me mande um link, eu vou botar no grupo da igreja, mas mande no grupo do ONU.
One Teens, One Jovens. Tem um grupo dos adolescentes, dos jovens da nossa igreja. Mas eu quero que eles assistam, quero que você assista, queridos irmãos, o testemunho da Andressa. E entender como que a fé precisa ser vivida no nosso dia a dia. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente já sabe uma coisa. Nós nos encontraremos com o Senhor. A nossa fé, a nossa salvação já aconteceu, está acontecendo e ela vai acontecer. E quando acontecer, o Senhor encontrará a gente tendo fé. Ah, Deus, nós queremos primeiramente te agradecer pela sua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Deus, porque ela nos alimenta, nos instrui. Muito obrigado, Senhor, por nessa manhã permitir que pudesse compartilhar com o teu povo verdades tão básicas da fé, mas tão necessárias para que a gente não esqueça de que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Tanto fazendo a nossa vida fazer uma guinada, nos convertendo para o Senhor, nos trazendo para o teu reino, quanto nos fazendo todos os dias, uma vez salvos no Senhor, vivermos santificação, sem a qual nenhum de nós verá o Senhor. Nós precisamos, ó Deus querido, que o Senhor aumente a nossa fé. Sim, Deus, nós precisamos. Para que possamos viver todos os dias, ó Deus, como homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que frutificam do Teu Espírito, que vê o Teu Espírito falando através de nós, levando esperança a quem precisa. O Teu Espírito usando nossas mãos, usando nossos pés e nos levando a lugares onde o Senhor quer que a gente, que o Teu nome seja anunciado, onde o Senhor quer sinalizar o Teu reino, usando as nossas vidas. Nós precisamos de fé, Senhor. E Pai, não deixa a gente diminuir a fé, perder a fé, de que nós estaremos diante do Senhor e naquele grande último dia, o Senhor vai olhar o sangue do Cordeiro, como que sobre o umbral da nossa porta, e o anjo da morte não passará sobre as nossas vidas. Nós estaremos na eternidade contigo por causa dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Que isso faça, ó Deus, com que a gente não se abale, não se perca, não se esmoreça diante das circunstâncias do dia a dia. Muito pelo contrário, que nós sejamos encontrados, ainda que o nosso corpo exterior esteja se deteriorando, o nosso novo homem, a nossa nova natureza, o Teu Espírito Santo esteja frutificando em nós e através de nós. Que o Senhor encontre a nossa igreja, a Tua igreja nessa terra, o Senhor encontre com homens e mulheres cheios de fé. Abençoa-nos, ó Deus, para que o tempo da escola bíblica possa aprofundar esse entendimento em nós. E nós possamos sair daqui, ó Deus, como cheios de fé, para vivermos essa fé quando sairmos daqui e voltarmos para as nossas casas. Cheios de fé para quando nós voltarmos à nossa rotina de trabalho. Cheios de fé para quando enfrentarmos o trânsito, para quando enfrentarmos os problemas, para enquanto enfrentarmos as astutas ciladas de Satanás, que o Senhor nos aumente a fé e nos encontre cheios de fé, para sermos usados pelo Senhor para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Aqui permanecem adultos, primeiro andar, jovens, adolescentes, embaixadores e mensageiras, e no segundo andar, as nossas crianças. E também o nosso curso preparatório para o batismo.